Bom dia a todos, a apresentação do ProMID, um software baseado na web com a intenção de gestionar arquivos e matrizes de impressão de grandes players de hospitais. Tela de login, bem simples, login senha, padrão. A tela onde lista, a tela principal onde lista todos os arquivos com filtros bem simples, que é pelos principais filtros. Onde vai estar os jobs cadastrados, posteriormente a gente vai ver isso. E a parte de arquivos, que é essa tela inicial, a parte de usuários, caso eu queira cadastrar um novo usuário. E vamos cadastrar um cliente, aqui um novo job. No caso eu não tenho nessa lista, não tenho nenhum cadastrado. Então venho aqui adicionar cliente, vou adicionar um novo hospital. Sírio-Libanês, que é um grande player aqui de São Paulo. Ele já fica aqui disponível na lista. Caso eu queira cadastrar um novo, eu venho aqui, Sírio-Libanês. Se eu for cadastrar, ele já vai dar uma filtrada e vai ver que se já existe. Assim a gente evita a duplicidade no banco. Voltando aqui, então vamos cadastrar um código material, que é a regra de negócio dessa proposta aqui sempre vai pedir um código. Uma breve descrição, vou colocar aqui ficha anestesia, um exemplo, né? Anestesia, e vou salvar. A partir desse momento, ele vem para a tela de... Ele gerou um ProMID, no caso aqui o 16, justamente porque eu já fiz alguns testes, né? Então aqui na base eu já tenho alguns. Como isso daqui ele usa o identificador da base, ele vai pegar sempre ele. Eu já posso editar as informações caso eu queira. E vamos cadastrar um histórico de OP, só para caso a gente já tenha. Por exemplo, aqui eu já fiz máscara JavaScript, ele não permite inserção de texto, porque é um campo numérico. Ele sempre vai permitir números, sempre nessa quantidade de casas de números, porque é o padrão das OS. Aqui a mesma coisa funciona para cálculo, ele não vai aceitar textos, ele já tem uma máscara aplicada em JavaScript que vai formatar de acordo com o número de cálculo. Então salvo já tem um rastreio. Ok. Se eu quiser editar, mesma coisa, número da OP, número do cálculo, ele já fica formatado bonitinho. Ok. Alterando, ele já coloca os cálculos aqui. Agora vem a questão de cadastrar arquivos. Aqui no caso, vou fazer um teste. Vou cadastrar um FSC da vida, que seria uma aprovação pela Control Union ou qualquer certificadora que exista. Vou pegar um arquivo que não é relacionado ao hospital, é um arquivo qualquer que eu tenha, até por questão de segurança, a gente não ter acesso a isso. A descrição é opcional, então adicionei como se fosse uma aprovação FSC. Ele vai abrir uma visualização do arquivo aqui, salvou no servidor o arquivo. E se eu quiser editar aqui, colocar aprovação, eu consigo também salvar bonitinho aqui, tranquilo. Cadastrar um novo job agora, de matriz de impressão, um exemplo. Cadastrar uma chapa monocolor. Aqui ele gerou a posição número 2, porque eu já tenho a número 1 cadastrada no meu banco. Então ele gerou o número 2. A numeração da posição da chapa que vai ser arquivada na prateleira, ela é automática. Então, se eu deletar uma chapa, essa posição é arquivada e ela fica salva para o uso posterior. Então, o usuário não vai precisar se preocupar com a posição da chapa na prateleira. Então, vamos adicionar um item de montagem. Aqui, colocar o número de chapas, que isso aqui é interessante para um possível relatório. Então, esse aqui é um campo obrigatório. Vamos colocar aqui uma descrição aqui, tira, retira, um exemplo. Salvei. Ele vai ter o preview, vai ter aqui as informações. Agora tem mais algumas informações que não tinha quando o arquivo era simplesmente uma aprovação. Quando é chapa, matriz, ele necessita de algumas outras informações. Então agora eu sei que é uma chapa, a máquina que é a posição dela ser colocada na prateleira para numerar a matriz. Eu tenho a quantidade de chapas, que eu posso alterar isso aqui, posso alterar isso daqui também e posso deletar o arquivo. Se eu salvar, eu vou alterar. Deletando, ele vai abrir um pop-up aqui pedindo para deletar. Até aí, tranquilo. Só que eu tenho algo interessante agora. Muitas vezes a chapa da monocolor ela é cortada na parte superior, é retirada 22 milímetros e ela é utilizada para bicolor. Uma vez utilizada para bicolor, ela já não serve mais para mono, devido ao seu formato. Então é necessário a retirada da numeração da monocolor e ela precisa ser inserida na bicolor com a numeração
na prateleira da Bicolor. Então, antigamente a gente tinha que fazer isso na mão, agora a gente tem um botão que faz isso de forma automática. Clicando aqui, ele vai perguntar se realmente eu quero trocar de máquina. Eu coloco que sim, a partir de agora ele vai falar que a chapa é na posição 1, só que na Bicolor. Ok? Então, basicamente é isso. A troca de chapa e a forma de cadastrar. Então, eu posso cadastrar aqui sempre arquivos de montagem, FSC, saída. Aqui na lista eu vou colocar o original, impressão digital, toda a questão de todos os tipos de job. Ok? A parte de validação está ativa, sou obrigado a informar um tipo, porque ele tem que ter um tipo, sou obrigado a ter um arquivo, porque se o software, a regra é de gestão de arquivos, então não faz sentido eu salvar sem arquivo. Então, basicamente são essas alterações. Aqui a gente salva todo o histórico com captura no usuário, com data e hora, o que ele fez aqui de forma AOS que ele alterou, para onde que ele alterou. Aqui na tela principal já é listado em ordem decrescente os clientes onde eu posso filtrar. Por exemplo, o número de OP, se eu colocar lá eu cadastrei com 99, já colocar aqui ele puxa. Se eu colocar 88 como OP, já não tem. Mas eu tenho o cálculo começando com 8, então ele já vai trazer para mim. O código 8790, se eu colocar aqui 8790, ele já vai puxar, entendeu? O ID 16, o ID 20, não existe, então ele não vai trazer. Então, é uma tela minimalista, mas que atende todas as necessidades relacionadas à demanda e à dor que a gente propõe para resolver. E como que esse software foi construído? Vou abrir aqui no Visual Studio, ele foi construído basicamente em C Sharp, usando o .NET Core na versão 6.0. Eu criei uma estrutura MVC padrão. Eu não dividi em layers, porque o projeto em si não precisava tanto assim abstrações, porque é um software único, ele não vai ter crescimento, ele resolve essa dor e ponto. Ele vai conversar futuramente com APIs? Pode ser criado APIs, mas hoje não é a realidade do negócio. Então eu criei ele em controllers separados, controller de arquivos, onde eu tenho todos os controllers, onde eu tenho toda a parte de autorização, a parte de registro, tudo certinho aqui, onde eu tenho toda a parte de login. Eu trabalhei com um padrão de repositório, ou seja, eu tenho a interface de arquivos com todas as implementações aqui, as interfaces, e tem a classe concreta que efetivamente vai fazer a implementação dessas interfaces, ou seja, todos os métodos baseado. A conexão com o banco de dados, eu não estou trabalhando com procedures e nada do tipo, eu estou usando uma abstração com o Entity Framework Core para fazer como uma RM para acesso à base de dados. Eu estou usando o Entity baseado aqui coloquei na pasta. Espera aí, só um minuto. Na pasta aqui context, appdb context, onde eu tenho todo o mapeamento das entidades, que não são muitas, que eu criei aqui. Baseei tudo aqui em models, onde eu tenho todo o modelo, baseado já com as validações, com tudo. Usei um pouco de JavaScript para fazer a interação com algumas requisições Ajax. Nada muito avançado, porque o projeto assim não necessitava. Eu dividi tudo bonitinho aqui no padrãozinho MVC. Aqui na classe Startup, eu registrei todos os serviços de interfaces e repositórios e faço as chamadas. Aqui na parte de JSON tem uma parte bem importante de configuração, onde eu tenho a configuração do usuário master aqui, quando eu rodar a migration do Entity Framework Core, ele pegar todas as informações necessárias do usuário padrão aqui. Usuário inicial, né, que é o master. Depois isso aqui pode ser até excluído depois. Aqui eu tenho uma configuração muito importante, onde eu determino onde vai ser salvo os arquivos, que vai ser aqui o caminho. No caso, eu estou trabalhando hoje no ambiente de teste dentro da pasta www.root, a pasta arquivos, então vai ser gerada aqui os PROM-ID, que a gente cadastrou lá bonitinho. Aqui eu posso alterar para qualquer caminho na rede, para um NAS, para um servidor de arquivos, aí tanto faz.
Basta o provedor, ou seja, o IS, ter acesso à permissão para acessar esse disco, vai ser possível acessar. Aqui é o prefixo, que eu posso mudar isso aqui. No caso, a gente trabalha com PromoID, porque a gráfica chama PromoPress, então foi escolhido o PromoID, mas poderia ser qualquer prefixo aqui, ou nenhum prefixo, que ele também aceita. A conexão ao banco de dados, aqui é uma conexão local, eu não criptografei a senha nem nada, é só para um teste mesmo. E é isso, essa é a parte de configuração da aplicação, que foi criada em MVC, .NET Core versão 6.0. Vou migrar para 7 agora no próximo lançamento que vai ter aí, a LTS aí da linguagem, que por sinal vai ficar bem mais rápida, em comparação com o Node que eu estou estudando, que é bem performático. Estão falando que o .NET 7 Core 7 vai ser aí 9 vezes mais rápido que o Node. Estou pagando para ver. Apesar que o Node é muito rápido, muito interessante. Então, basicamente, a aplicação é isso. Num servidor, ele roda num servidor IS padrão, mas pode ser, como é Core, pode rodar em qualquer outra. O banco de dados, aqui no caso, eu estou usando open source, então estou usando o MySQL. A estrutura é básica, como a estrutura é gerenciada pelo Entity Framework Core, então fica tudo a cargo dele. No caso de procedures, eu não tenho nenhuma, views eu não tenho nenhuma, porque tudo fica a cargo do Entity Framework Core. Então eu tenho as tabelas padrões aqui, que é arquivo ID, tal. Aqui é toda a parte interessante de validação de usuário, de controle de acesso, onde eu tenho todo o identity do ASP.NET Core, que eu uso aqui como validação de arquivos e controle de usuário. Que como eu estou usando o ecossistema da Microsoft do C Sharp, então faz todo sentido eu usar o Entity Framework Core para ORM e o ASP.NET Identity para controle de usuários e permissões. Então a aplicação basicamente é essa, padrão MVC. E é isso aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço. Fui.